trabalhadores, nós recebemos aqui mais uma vez a doutora Maria Maeno, ela que é uma das maiores especialistas do Brasil em doença do trabalho, e nós estamos com essa série aqui sobre o que é alguns assuntos que são super importantes para todos os trabalhadores no Brasil. Doutora, hoje o nosso tema aqui é doença no trabalho. Ou doença do trabalho, né? Acho que é doença do trabalho que se coloca de uma forma melhor. Então, doutora, queria que a senhora caracterizasse, né, o que é a doença do trabalho, como os trabalhadores adquirem, né, quais são as condições em que eles normalmente adquirem essas doenças, se é possível preveni-las, se elas são facilmente reconhecidas como doença do trabalho. Eu queria que a senhora desenvolvesse esse tema aqui conosco hoje, doutora. Pois não. É um prazer estar aqui novamente, Gilce, e a todas as pessoas que nos assistem, aos sindicatos metalúrgicos de Curitiba também. Bem, esse é um tema muito importante, porque existem muitas doenças relacionadas ao trabalho, né? O que são doenças relacionadas ao trabalho? São todas aquelas que têm alguma relação com o trabalho. E há diferentes tipos de relação. Por exemplo, há doenças que são causadas por agentes que praticamente nós encontramos somente em atividades de trabalho. Por exemplo, sílica. Nós encontramos sílica em muitos lugares. No entanto, em quantidade suficiente, pelo tempo suficiente para causar uma doença que se chama silicose, que é um engessamento, que é um enrijecimento do pulmão, é só no trabalho. Né? Então, intoxicação por chumbo também. Nós não nos intoxicamos, você não vai encontrar pessoas que não trabalhem com chumbo intoxicadas por chumbo. A não ser em casos muito excepcionais, mas que nem vem ao caso. Né? Então, essas são. Nós não vamos ser bancário com silicose. Nós vamos ter somente pessoas que trabalham em mineração, por exemplo, que têm silicose. Então, são doenças em que o agente causador ele é mais ou menos facilmente identificável. Agora, há doenças que existem na população como um todo, mas que aí, quando você trabalha em alguma coisa, alguma determinada situação, então você tem mais propensão a ter aquela doença. Eu vou dar um problema super comum na população: dor de coluna, por exemplo. A maioria dos adultos já teve, em algum momento, uma dor na coluna. Então, isso é, digamos, esperado. No entanto, há aquela dor na coluna que se constitui numa dor mais decorrente de uma doença da coluna, né? Que já tem alguma hérnia de disco, já tem alguma compressão, entendeu? Tem alguma coisa já mais grave. Então, isso acontece quando você faz o quê? Quando você trabalha em posições inadequadas, por tempo prolongado, quando você carrega peso. Então, são pessoas que fazem trabalho braçal têm mais chances de ter doença da coluna ao longo da vida, ou de uma forma mais precoce. Aquele problema que ia surgir aos 73 anos, começa a surgir aos 35, 40, né? Então, essa também é uma outra doença relacionada ao trabalho. São aquelas doenças comuns, mas que o trabalho ele desencadeia ou ele pode agravar esse quadro, né? E os trabalhadores conseguem perceber quando uma doença é relacionada ao trabalho. Por exemplo, eu me lembro de uma montadora de automóveis, por exemplo, até para ficar na categoria metalúrgica, né? Tá. Cuja montagem era robotizada, mas tinha uma específica parte dessa montagem que era feita ainda pelos trabalhadores e eles ficavam bastante tempo com o tronco torcido e com os braços elevados. Então, vários deles, centenas deles, começaram a ter muita dor na coluna e começaram a ter dor nos ombros também. Então, os trabalhadores já sabiam que aquilo era uma coisa esperada. E é real, essa sensação, esse sentimento do trabalhador é correto. Então, essas doenças são aquelas doenças que são também relacionadas ao trabalho, são presumivelmente relacionadas ao trabalho. E é importante que se diga que no Brasil, tanto o Ministério da Saúde quanto a Previdência Social, o INSS, tem uma lista de mais de 200 doenças consideradas relacionadas ao trabalho.
né? E 2 estados, particularmente, até onde eu saiba, pode ser que haja outros, mas 2 estados, pelo menos, o Espírito Santo e a Bahia, publicaram listas ampliadas. Então, muito mais de 200 doenças relacionadas ao trabalho, né? E é muito interessante isso, cada estado pode fazer. Paraná pode, por exemplo, publicar a sua lista ampliada. Então, isso é bastante importante, né? E aí você me pergunta se dá para prevenir isso. Dá para prevenir. Aí depende da atenção que a empresa tem, da intenção que a empresa tem. Por exemplo, quando você tem um ambiente com sílica, primeiro que você tem que evitar o trabalho com sílica. Se não evitar, você tem que tomar todas as medidas de engenharia para que o trabalhador não entre em contato com essa poeira da sílica, né? Então, porque muita gente acha e aposta somente no equipamento de proteção individual. Então, infelizmente, o equipamento de proteção individual sozinho, ele não consegue prevenir a grande parte das doenças relacionadas ao trabalho. Então, outro exemplo, a coluna, que eu dei o exemplo da coluna. Também, como é que você vai diminuir a possibilidade? Não exigindo que o trabalhador tenha que fazer esses movimentos ou tenha que ficar em posição inadequada por bastante tempo, ou tenha que carregar peso. Então, a prevenção é de evitar a exposição do trabalhador a essas situações. Então, exige muito conhecimento de engenharia, da tecnologia, do conhecimento que o trabalhador tem sobre a sua atividade, porque ele pode validar se aquela solução encontrada é boa ou não. Então, isso é importante, esse diálogo que deve existir entre a empresa e os trabalhadores e os sindicatos, né? Então, acho que é isso. Doutora, eu quero aqui esclarecer algumas dúvidas que a gente ouve muito dos trabalhadores. Então, a LER, que é lesão por esforços repetitivos, ela é uma doença que ela também acontece aqui fora, né? Fora do mundo do trabalho, mas acomete muitos trabalhadores que trabalham com ações repetitivas. Doutora, já existe uma forma, como a sílica, já há um reconhecimento da LER como uma doença relacionada ao trabalho, ou ainda é muito difícil relacionar essa doença ao trabalho, doutora? Não, as lesões por esforços repetitivos são reconhecidas há muito tempo, tanto pelo Ministério da Saúde como pela Previdência Social. Não há dúvidas de que determinadas situações de trabalho facilitam a ocorrência dessas lesões. E o que são essas lesões? Elas são muito variadas. Elas podem ser tendinites, elas podem ser tendinossinovites, elas podem ser síndrome do túnel do carpo, compressão de outro nervo, síndrome miálgica, enfim. Tem vários diagnósticos que se enquadram nas lesões por esforços repetitivos. Então, pessoas como, por exemplo, pessoas que trabalham em linha de montagem, tem muitas lesões por esforços repetitivos. Pessoas que trabalham com muita digitação, pessoas que trabalham em tudo que é movimento repetitivo por tempo prolongado. São pessoas que estão sujeitas a esse tipo de lesão. Então, isso já é uma coisa reconhecida, inclusive em determinadas categorias, elas são consideradas mais prevalentes, elas são observadas como mais frequentes do que em outras categorias. E, nesse caso, a Previdência Social, ela já presume que aquela doença, que aquela lesão, ela é decorrente do trabalho. Então, cabe, nesse caso, o ônus da prova ao empregador e não ao trabalhador. Não é o trabalhador que tem que provar que a doença é relacionada ao trabalho, mas a empresa tem que provar que a doença não é relacionada ao trabalho. Então, inverte-se o ônus da prova. Isso é muito importante e já consta da legislação há bastante tempo na legislação na Lei 8.213. Então, e as lesões por esforços repetitivos, assim como outras doenças psíquicas, por exemplo, que são muito comuns hoje, estão na lista já há muito tempo no Brasil, desde 99. Era a minha próxima pergunta, doutora, porque nós sabemos que
A própria pressão do momento, né? A gente vai falar da pandemia daqui a pouco, mas independente da pandemia, já tínhamos trabalhadores acometidos, perdão, com doenças psíquicas, né? Em função até de assédio da pressão dentro da linha de montagem, e aquele trabalhador acaba percebendo aquele ambiente de trabalho como insuportável, e isso causa doenças nele. É fácil para o trabalhador, né? Quero colocar a palavra fácil aqui, porque você me ajude a ver qual é o melhor termo aqui. É fácil o trabalhador provar que ele está com um problema, uma ansiedade, por exemplo, que foi causada no ambiente do trabalho? Como é que isso se dá, doutora? Olha, o que nós observamos são diferentes narrativas, na verdade. Então, o trabalhador, geralmente, ele sabe o que desencadeou aquele problema. Ele sabe porque é ele que sente. Então, se uma depressão, por exemplo, ele percebe que ele começou a ficar deprimido, desestimulado. Muitas vezes a gente tem histórias assim, de pessoas que adoravam o trabalho que faziam, então eram muito comprometidas com o trabalho, mas por uma mudança de gestão, por exemplo, dentro da empresa, ele começa a ter um sistema de avaliação, isso é muito comum, um sistema de avaliação que leva em conta alguns elementos que não dizem respeito diretamente àquela função. Então, isso é muito comum, nós temos visto muito isso em empresas. Avaliação de desempenho totalmente descolada das coisas que são importantes na atividade do trabalho. E o trabalhador sabe disso. E ele começa, aquele trabalhador comprometido, que sempre conseguiu trabalhar muito bem, desempenhar suas funções, de repente começa a ser mal avaliado, por exemplo, né? Então, ele se sente injustiçado. E ele está sendo injustiçado, ele se sente injustiçado, e essa injustiça, esse sentimento de injustiça começa a criar problemas psíquicos, começa a dar depressão, né? Então, o trabalhador sabe. Agora, geralmente a empresa não quer arcar com esse ônus e vai falar que não, que esse problema do trabalhador é porque houve alguma coisa externa ao trabalho. Então, esta disputa de narrativas, ela ocorre o tempo todo. E é importante, então, o trabalhador que se analise o processo de adoecimento e como é que ele aconteceu, para que se evidenciem as questões que ocorreram no trabalho e que contribuíram, porque não precisa ser causa única. Isso é importante também dizer. Então, que contribuíram para que o trabalhador tivesse uma depressão, ou uma ansiedade, ou uma alteração de sono. O alcoolismo também é doença relacionada ao trabalho, reconhecida pela Previdência Social, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Então, são inúmeras as doenças e é possível, destrinchando o processo de adoecimento e relacionando com mudanças que ocorreram no trabalho, ou não precisam ser mudanças, mas coisas que já existem no trabalho, isso é possível se reconstituir essa relação, essa associação entre o adoecimento, seja físico ou psíquico, com questões relacionadas ao trabalho. E aí eu digo, não é só o ambiente de trabalho, não é por causa do ruído, por causa de alguma coisa assim, é por causa do clima de trabalho, Sim. Da pressão que existe, da exigência de cumprimento de metas inalcançáveis. Então, são coisas, avaliação de desempenho que não correspondem à realidade. Então, várias questões são determinantes para o sofrimento psíquico, no caso. Certo. Doutora, vamos falar, então, aqui já, chegando ao final da nossa entrevista, sobre a pandemia. Ela está aqui há 1 ano e 4 meses, 3 meses e meio, algo assim, e ela, achamos não, né? Pensávamos que ela duraria menos tempo do que está acontecendo. Está acometendo vários trabalhadores, e de que forma está sendo tratada a Covid? Ela, em algum momento, ela é relacionada à doença do trabalho? Como a grande maioria das doenças, a Covid pode ser relacionada ao trabalho, sem dúvida alguma. Principalmente considerando o trabalho presencial, pessoas que trabalham presencialmente, que se expõem ao vírus em transporte coletivo, que se expõem ao vírus em aglomerações, quando o trabalho exige que a pessoa fique em contato com a outra, não precisa ter 1000 pessoas, basta uma infectada, claro. Né? Então, quando você tem contato com outras pessoas no seu trabalho,
quando a ventilação do seu trabalho, do ambiente de trabalho, não é boa, não tem renovação do ar. Esse é um elemento fundamental. Então, as empresas têm que fazer obras de engenharia para adaptar isso. Aliás, antes da pandemia também, a ventilação ruim nunca foi boa para ninguém, né? Então, agora ficou mais evidente ainda. Então, a ventilação e renovação do ar é muito importante. É importante que não haja proximidade, isso diminui a possibilidade de infecção também, que as pessoas usem máscaras adequadas, não são aquelas máscaras reutilizáveis por tempos e tempos e tempos. Dependendo da função, as pessoas podem reutilizar aquelas máscaras PFF2, aquela que não é a cirúrgica, é muito melhor que a cirúrgica. Então, aquela máscara, ela é preconizada para os trabalhadores que trabalham em ambientes mais fechados, né, que não são ao ar livre, então precisa ter aquela máscara PFF2 ou N95. Uma outra coisa importante, testagem das pessoas assintomáticas, porque nós sabemos que grande parte das pessoas com infecção por coronavírus não tem sintomas, ou tem sintomas muito leves. Então, essas pessoas assintomáticas têm que ser testadas também periodicamente para ver se elas não estão infectadas. Então, isso é importante, que poucas empresas estão fazendo. E aí, isso faz com que pessoas assintomáticas trabalhem junto com outras pessoas que não estão infectadas e infectem, sem saber que estão infectando. Então, isso é fundamental, né? Então, se não houver esse cuidado todo, a chance do trabalhador se infectar é muito maior. Nós sabemos que há surtos em plataformas de petróleo, muitos surtos em plataforma de petróleo, em empresas de trabalho frigorífico, em metalúrgicas, nós sabemos em bancos, entre jornalistas, todas as profissões, todas as atividades de trabalho, trabalhadores de todas as atividades estão sendo acometidos no trabalho, né? E não podemos esquecer do trajeto também, que é também um momento em que a pessoa tem contato com outras também, principalmente no transporte coletivo, não quando a pessoa vai sozinha no carro, claro. mas quando vai no transporte coletivo, né? Doutor. Então, sim. E só para falar sobre essa doença, segundo o Ministério Público do Trabalho, no ano passado, em 2020, houve 20 mil casos de Covid relacionados ao trabalho. Então, essa é uma informação que nós temos do Ministério Público do Trabalho. Sim. Isso é importante. E há também já sentenças hoje judiciais também reconhecendo o vínculo do trabalho com a Covid. E, diga-se passagem, é muito importante saber que não são, inclusive, de profissões óbvias, como a da saúde, né? Mas, por exemplo, em trabalhadores do Correio, houve uma sentença em relação ao motorista de caminhão, também, né? Então, a gente está tendo. E tem outros casos também, certamente, segundo a informação do Ministério Público do Trabalho. E é como você fala, né, doutora, basta ter uma pessoa contaminada. Então, sim, não está segregado a um setor econômico ou ao outro. Doutora, para finalizarmos, é importante aqui tudo que você disse, em função do trabalhador que está nos ouvindo, saber da legislação. Você falou de várias vezes aqui, Gilce é reconhecido, está lá no Ministério da Saúde ou na Previdência Social. Eu queria que você colocasse aqui para nós, porque sabemos que tem trabalhadores com várias doenças relacionadas ao trabalho, neste momento aqui que está nos acompanhando, que está com dificuldade, porque ele sai lá da empresa dele, ele vai lá no médico, muitas vezes na própria planta, e a empresa dificilmente reconhece na primeira vez, ela tenta sempre jogar a bola para lá, dizer que não é com ela, que não é ali. Então, eu queria que, embora a gente vai ter amanhã aqui uma sessão com a advogada, mas que você também compartilhasse conosco o seu conhecimento a respeito de, nesses casos de dificuldades, como o trabalhador deve agir quando ele percebe que há um enfrentamento de se perceber o que ele está sentindo, o que ele está cometido como uma doença relacionada ao trabalho, e também o papel do sindicato nesse momento, quando há dificuldade na proteção desse trabalhador e trabalhadora. É isso, doutora. Sim,
a obrigação de emissão de comunicação de acidente de trabalho, no caso de trabalhadores segurados do INSS, é da empresa, a obrigação, que tem 24 horas, inclusive, após o diagnóstico, para emitir a comunicação de acidente de trabalho. Nós sabemos, por inúmeras, ao longo de todos esses anos, que as empresas muitas vezes relutam em fazer essa emissão da CAT. Então, quem pode fazer? A lei garante que o sindicato pode emitir a comunicação de acidente de trabalho, que os serviços de saúde podem emitir a comunicação de acidente de trabalho, serviços de saúde, centros de referência em saúde do trabalhador, outras autoridades sanitárias, o próprio médico, então vários outros, o próprio trabalhador também pode emitir a CAT. Nossa. Então, e tudo isso hoje é facilitado, digamos, para quem tem acesso ao meio eletrônico, porque essas CATs podem ser emitidas online, né? Elas são emitidas online, então isso se torna mais fácil. Então, é fundamental que os trabalhadores conheçam esses direitos, saibam que outros, além da empresa, podem emitir a CAT, incluindo o sindicato, que tem, muitos sindicatos têm tido um papel muito importante nas emissões de CAT, né? Então, uma questão, por exemplo, que eu gostaria de saber, que eu não consegui saber ainda, se esses 20 mil casos reconhecidos na Previdência, quantos deles, de Covid, né? Quantos deles tiveram a CAT emitida pela empresa? E quantos tiveram a CAT emitida por outros que não a empresa? Porque a obrigação é da empresa, né? Mas outros podem fazer. Nossa, doutora, realmente uma pergunta importante que vamos tentar aí ir atrás, é um dado importante. Trabalhadores, do que a doutora falou aqui, ela deixa claro que o primeiro passo, o primeiro documento para que você possa ser reconhecido pela própria empresa ou se precisar na justiça é a CAT, né? Sem a CAT, você não consegue juntar, vou aqui falar de forma simples, né? O que você tem, a doença que você tem, desde que ela tenha sido relacionada com a empresa. A CAT é o documento fundamental e tem várias formas de emiti-la. O trabalhador não está dependendo só que a empresa reconheça que ele tem esse problema relacionado a ela. Então, trabalhadores, essa é a função aqui da nossa live SMC, é mostrar caminho para vocês. Doutora? Gilce, agora tem uma questão que, além disso, existem aquelas doenças que eu falei que são muito numerosas, que são muito frequentes em determinadas categorias de trabalhadores. Essas doenças, existe uma lista na lei, no decreto 3.048, no anexo. Então, essas doenças relacionadas a determinadas categorias de trabalhadores, essas doenças não necessitam de CAT. Isto é, se o trabalhador vai lá requerer um auxílio-doença na Previdência Social e tem aquela doença que é muito comum, muito mais frequente na sua categoria, ele pode ter esse reconhecimento automático, digamos, o reconhecimento feito pela Previdência, porque a presunção existe a presunção da causalidade, da associação, né? E o ônus da prova fica para a empresa. Então, existem esses casos também. Lesões por esforços repetitivos é uma das doenças que são associadas a mais categorias, transtornos psíquicos também, associados a muitas categorias de trabalhadores. Então, isso é importante também estar atento. Nossa, super. Sensacional, doutora. Como sempre, um show. E a gente espera que esse conteúdo aqui seja bastante compartilhado para chegar para muitos trabalhadores, porque essas informações são fundamentais para garantir a vida ou a qualidade de vida dessas pessoas, que muitas vezes estão em sofrimento dentro de suas empresas, achando que ele não tem para onde correr, com medo de perder o emprego nesse momento de crise, de grande desemprego no país. Então, é importante que o trabalhador tenha essa informação, que ele tem, sim, leis que possam proteger a sua vida e a sua qualidade de vida. Doutora, muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada, então, e até mais. Valeu, doutora. Sucesso para você e saúde. Obrigada, então, Gilce. Tchau, então. Tchau.